Olá, querida família da Imaculada, salve o coração da nossa Puríssima Mãe e o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, esse mês tem sido incrível, tenho recebido muitos testemunhos, muitas graças e vamos dar continuidade com perseverança nessas meditações e nesses exercícios espirituais em relação ao Sagrado Coração de Jesus, do qual nós iremos falar hoje no 9º dia do Coração Fiel. Então nós vamos começar com uma citação das Escrituras do livro do profeta Jeremias, que vai dizer assim, ó: amo-te com amor eterno. Esse é o amor do coração de Jesus. De Belém ao Calvário, da ceia eucarística à ceia eterna. O coração de Jesus é tudo, e sempre será para nós e para a nossa salvação. Fidelidade santa, perene, incondicional. Eis que eu estou convosco todos os dias até as consumações dos séculos. Mateus 28, 20. Fidelidade para a nossa salvação eterna. De geração em geração duram os pensamentos do seu coração para salvar da morte os seus filhos. Salmo 32, 11. Mas quantas vezes Jesus teria todos os motivos e todo o direito de se afastar e de nos afastar. Mas ele continua a amar-nos apesar das nossas mais graves infidelidades. Pessoal, assim, aproveitando já para fazer a propaganda dos exercícios espirituais, que vai ter aqui, tá um link do Instituto do Verbo Encarnado, e ele vai ser online. E por favor, se você estiver vendo esse vídeo, sinta-se convidado pelo próprio Jesus Cristo para fazer esses exercícios. Tem uma meditação de Santo Inácio de Loyola, que ele começa a falar do pecado de Adão, que pecou uma vez só, do pecado dos anjos, que pecaram uma vez só, e se, assim, foram gravemente punidos. E quando ele fala do pecado dos anjos, que um pecado somente de Lúcifer, e ele foi posto de fora do céu. E também tem uma outra meditação, por exemplo, que um homem que sai na rua em pecado grave e é atropelado por um carro e morre e vai condenado ao inferno. E quantas vezes nós temos a graça de termos errado, de termos feito pecado, de nos confessarmos diante de Jesus e receber a sua misericórdia. Eu acho que é por causa que nós pensamos pouco sobre isso, e por isso que os exercícios espirituais de Santo Inácio eles são tão importantes, porque ele nos leva a uma coisa que o homem moderno ele tem uma dificuldade de fazer hoje, que é meditar, que é refletir nessas verdades eternas. E pensa que por uma vez que nós tivéssemos um pecado grave, o coração de Jesus poderia ter nos abandonado, falar assim, ó, se vira, você está com a sua vida, você não cansa de me ofender, você não cansa de me maltratar, né? Qual que é a obrigação de Deus de ficar tendo tantas misericórdias? Mas ele é assim, amo-te com amor eterno. E por isso que quando nós vemos essa misericórdia de Deus, não deve vir sobre as nossas vidas o abuso, mas sim querer ser fiel e corresponder à graça de tanto amor que ele tem por cada um de nós, né? Vai dizer aqui, ó, mas ele continua a amar-nos apesar das nossas mais graves infidelidades. Ele continua a descer aos altares apesar da traição dos seus ministros. Continua a permanecer nos sacrários apesar da solidão e do abandono desolador no qual o deixamos. Continua a doar-se a todos na Santa Comunhão apesar das indiferenças e friezas com que o recebemos. E quantos hoje vão receber a comunhão em pecado mortal sem antes se confessar? E deveriam saber que a absolvição sacramental é absolutamente necessária antes da comunhão. Ao contrário, se comete um horrível sacrilégio, porque se come e bebe a própria condenação. Isso daqui está lá em 1 Coríntios 11, 29. A gente fez uma live com vocês agora, recentemente, falando sobre o que é a comunhão reparadora, onde a gente explicou tudo isso. E assim, pelo que eu vi dos testemunhos, foi uma live que assim jorrou graças desse coração para termos compreensão daquela palavra que amor se paga com amor. Jesus continua entre nós, até quando não ligamos para ele. E o colocamos em segundo lugar e às vezes até no último, prontos até em trocá-lo por um miserável desejo da carne, de dinheiro ou de ambição. Pobre coração de Jesus. Ele tinha razão quando disse a Santa Margarida Maria Alacoque: eis o coração que tanto amou os homens, que nada economizou até em acabar-se e consumar-se para manifestar-lhe o seu amor. E em troca, eu não recebo da maior parte senão ingratidão, irreverências e sacrilégios. Foi isso daqui que a gente comentou na live. É possível que não possamos acolher estes lamentos divinos do coração de Jesus?
Como eu disse na live, né, São Francisco Marto, ele acolheu esse lamento e ele viveu os poucos anos de vida que teve como um grande reparador. É aquilo que o anjo disse: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, por aqueles que não adoram. É esse que é o exercício de cumprir o lamento de Jesus. Senhor, por quem não te ama, eu te amarei. Um dia, Santa Teresa d'Ávila, em êxtase durante a adoração eucarística, contemplou Jesus que lhe disse com doçura: Teresa, quero mostrar-te a tua vida. Logo apareceu um lindo cacho de uva, com os bagos suculentos e brilhantes, que embelezavam as orações, as ações e os sacrifícios da santa. Mas eis que do sacrário um raio de luz fulgurante que atingiu o cacho de uva e fez aparecer coisas bem diferentes. Alguns bagos estavam consumados pelos vermes, outros estavam vazios e secos, outros ainda ácidos e estragados. Santa Teresa compreendeu a linguagem daqueles bagos que lhe revelavam muitas pequenas infidelidades. Toda em confusão, se jogou aos pés de Jesus, lhe pediu perdão e lhe prometeu de empenhar-se com todas as forças para se corrigir. Foi fiel e se tornou uma seráfica de amor pelo coração de Jesus. Aí às vezes a gente pergunta, né? Mas eu não recebi uma graça como a de Santa Teresa d'Ávila. Deus dá essas graças a quem Ele quer, quando quer, da maneira que quer, a quem Ele acha que deve ser dada. Agora, o problema é que a gente não corresponde nem às mínimas graças, muitas vezes, que eles nos dão. Então, acho que a gente precisa começar a perceber isso, sabe? E uma das graças que o Senhor tem nos dado é essas meditações. Se você não estivesse fazendo elas, como que você iria ler isso daqui agora? Se você já pegou o PDF que a gente tem no nosso grupo do Telegram, você está lendo isso, você não acha que é o próprio Jesus te convocando a viver uma fidelidade maior? No mundo satanizado, destruído pelas forças do inferno, onde os pecados que clamam ao céu são feitos diariamente e numa proporção enorme que poderia gerar a cada minuto, a cada segundo, o inferno cada vez mais quente, o Senhor vem te falando isso, né? O amor das criaturas é instável e sujeito a falhas. O amor de Jesus Cristo é fiel e constante, vai dizer o livro da imitação de Cristo. O coração do homem é infiel. Do coração do homem vêm os adultérios, no coração do homem se consumam as infidelidades, traições, abandonos dos amigos, do cônjuge, do companheiro de trabalho, do sócio em negócio e até de Deus. Na segunda carta a Timóteo, São Paulo comunica aos seus discípulos uma má notícia. Demas me abandonou por amor ao mundo presente. Demas era um discípulo de São Paulo. Com quanta amargura São Paulo escreve essas palavras. Mas se já é provável a infidelidade em uma criatura, o que será a infidelidade a Deus? Pareceria um absurdo dever admitir a infidelidade a Deus, mas é uma realidade posta sob os olhos de todos. Quantos cristãos, católicos, batizados, crismados, alimentados com a Eucaristia, abandonaram o Senhor, seduzidos pela carne e pelo mundo do dinheiro? E que dizer se tratam de pessoas consagradas? Olha, pessoal, vocês que me conhecem aqui pelo YouTube, eu tenho 37 anos de idade. Eu comecei a fazer apostolado, eu tinha 20. Eu rodei o Brasil inteiro, eu conheci muitas pessoas, muitas pessoas que eram engajadas em apostolado, em movimentos, e que hoje eu olho para algumas dessas pessoas. E acho que, sei lá, pessoal, eu não posso dizer essa palavra, algumas. Eu poderia dizer a maioria dessas pessoas. Como deram as costas para Deus. Como não vão na missa ao domingo. Como não tem mais oração cotidiana. E buscam a Deus no momento de desespero. A gente, né, com as redes sociais, acaba vendo uma pessoa no Facebook que há tanto tempo atrás nos chamou para ir pregar um evento na sua cidade. Aí você vê o Facebook da pessoa hoje, é só mundo, é só carne, é só sensualidade, é só podridão. E aí eu lembro daquela palavra de São Mateus 10, 22. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí vem uma outra parte de uma fala de São José Maria Escrivá, onde ele vai dizer: começará para muitos, perseverar para santos. Por que você acha que Jesus Cristo vem e aparece com seu sagrado coração e disse ainda para Santa Margarida Amarela qual que era a última oportunidade que ele dava para o mundo? Para as pessoas se aproximarem, uma devoção sensível, onde ele mostra o coração, onde ele dá caminhos. Mas quantas pessoas que não querem, né? Não conheço o sacrilégio mais horrível, escreve São Bernardo, que o de repreender a um coração já consagrado a Deus. O Sagrado Coração de Jesus,
Uma vez a Santa Margarida Maria Alacoque o disse: o que é mais penoso é me ver tratado assim por corações a mim consagrados, né, por sua vida religiosa, de celibato, sacerdotes, freiras, irmãos religiosos, que deveriam amar, amar, amar profundamente a nosso Senhor Jesus Cristo, e aí foge, né, dessa vocação e viram mundanos. Um dia eu lembro que eu fui numa rodoviária e vi uma mulher lendo um livro, mas ela estava com uma cruz meia grande. Eu falei, nossa, que bacana, e comecei a conversar. Bom, descobri que era freira, né? Roupa do mundo, nada que diferenciava ela, um livro totalmente secular na mão de um autor não muito bom. E aí eu comecei a olhar aquilo e falei, nossa, meu Deus do céu, deveria estar com uma veste, né, com um hábito bonito, lendo alguma vida espiritual, mesmo que fosse um livro secular, mas que fosse pelo menos de um bom conteúdo, que pudesse elevá-la a verdades. Não, era uma coisa meia boba, uma leitura meia idiota, sem aquele hábito. E aí eu fico me perguntando, né, tem Santíssimo Sacramento na casa, tem a oportunidade de fazer orações, está totalmente afastada do mundo, e mesmo aqui no meu exemplo, que eu parei tanto de sair que agora eu fico mais trancado, então dá pra mim ficar com a minha família, eu sobro aqui no escritório, eu fico no meu silêncio na oração. Nossa, meu Deus, que graça, né? Dá pra se santificar até mais, você não fica vendo a corrupção do mundo, você não fica contemplando coisas feias. E aí eu falo, nossa, um religioso que tem tudo pra ser santo, e aí o Senhor vem dizer, o que é penoso é que são consagrados ao meu coração que fazem isso comigo, que me traem. Gente, misericórdia, né? E disse essas palavras, Ceféria Santa, com acento de dor tão lacerante que dilacerava a alma. Como esquecer que Jesus nos amou antes de tudo? Continua a amar-nos e nos amará até o fim dos tempos? Ele é único, o Supremo Coração fiel, e não nos pode abandonar, pois nós lhes custamos todo o seu sangue. Com que coragem o nosso coração pode preferir qualquer outra coisa ou criatura? Nada deve antepor-se ao amor de Deus nas nossas vidas. Nas crônicas franciscanas, lemos que um mestre de Paris tinha tomado o hábito de São Francisco. Mas a mãe pobre não se conformou em pedir o filho e foi suplicá-lo com lágrimas e gemidos para voltar para casa. O filho, com o coração amargurado, cedeu e prometeu de voltar para casa no dia seguinte. No entanto, ajoelhou junto ao crucifixo e rezou assim, soluçando: Senhor, não desejo deixar-te, desejo somente assistir minha mãe na sua extrema necessidade. O crucifixo, jorrando o sangue vivo das chagas, lhe respondeu: custastes mais a mim que a tua mãe, pois eu por ti derramei todo o meu sangue, deveria ser-te mais caro que a tua mãe. O bom frade ficou no convento fiel até a morte, e aí a gente vai falar, né, coração de Jesus, torna nossos corações fiéis a ti até a morte. Isso daqui, hoje, é considerado uma loucura, uma barbárie, um crime, entendeu? Agora, quando se trata de vocação religiosa, Jesus diz aqui, ó, custastes mais a mim que a tua mãe, pois eu por ti derramei todo o meu sangue. Santo Afonso Maria de Ligório diz que quando uma pessoa sai de casa, Deus toma o lugar dela. E aí, algumas pessoas podem objetar, mas o mandamento é honrar pai e mãe. Aí Santo Afonso vai falar, aos pais se honra, mas a Deus se obedece. Entendeu? A Deus se obedece. Se Jesus Cristo chamou para a vida religiosa, há de se obedecer ao Senhor. Né? Então acho que isso daqui é uma coisa que hoje não soaria muito bem. Mas Jesus disse para ele, custastes mais a mim que a tua mãe, pois eu por ti derramei todo o meu sangue, deveria ser-te mais caro que a tua mãe. Então se você conhece alguém que está fugindo da vida religiosa, ou você mesmo, que por uma graça prodigiosa conseguiu ver até o fim do vídeo, e está escutando isso, é o próprio Jesus que está se comunicando contigo. Eis que estou à tua porta e bato. Não fica retardando, porque Santo Agostinho dizia, eu tenho medo da graça que passa e que não volta mais. O propósito de hoje, uma visita ao Sagrado Coração de Jesus à igreja ou junto a uma imagem. Então eu vou fazer isso daqui com a minha família e rezar. E as orações da página 127 até 132. Deus te abençoe, salve o coração de Jesus e de Maria. Até amanhã.